Olá, hoje o Pedal Itajubá está no segundo dia de saída de pedal com os candidatos da Prefeitura de Itajubá. Nós estamos fazendo parte da campanha nacional Bicicleta nas eleições e hoje a gente vai conversar um pouco com a Renata França, que veio da casa dela até a Prefeitura com a gente, pedalando num sábado de manhã, num solzinho, né? Estamos recuperando aqui. Bom dia, Renata. Conta pra gente um pouquinho, né? Você tem o hábito de usar a bicicleta? Como que é a sua relação com a bicicleta mesmo? Bom dia a todo mundo que está vendo, a vocês que estão tendo uma iniciativa muito boa nas eleições, que é chamar a atenção para esse tema, que para além das bicicletas é de mobilidade social, né? E, bom, eu uso bicicleta para ir trabalhar, né? Então já é parte do meu dia a dia a bicicleta. Eu até tenho uma moto, mas em geral, quando a gente não tem essas atividades do sindicato, que a gente vai para uma fábrica, vai para outra e tal, em geral eu vou para Embel de bicicleta. Então, eu uso mais por necessidade, né? E acho que grande parte dos metalúrgicos na cidade também usam por necessidade, né? Agora, fosse interessante a gente ter uma conscientização de por que a bicicleta, para além da necessidade como meio de transporte, ela pode ser também uma via de você ter eu acho que ter uma vida mais saudável e também aproveitar o trânsito de maneira mais consciente, né? Sem a gente ter aquele turbilhão de carro e moto, e eu acho que a bicicleta ela cumpre um papel também ecológico, também de saúde e também de ter uma mobilidade social mais acessível, né? Todo mundo pode ter uma bicicleta. Uhum. Só que eu acho que a cidade tem que se adaptar a isso também, né? Sim. Acho que as pessoas têm que se conscientizar da importância das bicicletas e a prefeitura tem que ter um plano para adaptar a cidade a isso. A gente veio de bicicleta e sentiu a dificuldade que é a questão das ciclovias ou ciclofaixas aí, que são poucas, né? São intermitentes, começa, depois não tem, depois tem de novo. Várias ruas ali no trajeto da minha casa poderiam ter, porque são ruas largas e tal, e não tem. E também a falta de ter onde parar a bicicleta, né? Eu que vou muito no centro de bicicleta, tem pouquíssimos estacionamentos de bicicleta. Então, em geral, a gente prende aí num poste e não é legal porque atrapalha o passeio, né? Eu acho que se tivesse planejamento mais voltado para as bicicletas e também tivesse a conscientização, né? Eu acho com certeza Itajubá teria muito mais bicicletas, né? Transitando aí. E menos carros, né? Eu fiquei assustada aí com esse dado que o Thales passou para nós, que tem um carro a cada 2 habitantes, mais ou menos, né? Acho que é muito carro numa cidade como Itajubá, que é uma cidade pequena, daria para ter uma mobilidade de bicicleta muito fácil, né? Uhum. Com certeza. Sim, e a gente fez essa brincadeira, né, de você colocar um capacete de proteção. E como que você se sente? Você que já tem o hábito de usar a bicicleta, você usa com equipamento de segurança? Como que você se sente, né, de poder colocar um equipamento de segurança para fazer esse percurso? Porque nós estamos numa situação de enfrentamento no trânsito o tempo todo, né? Nós somos os menores, não é na velocidade do pedestre que consegue se esconder numa calçada ou numa porta. E nós estamos competindo mesmo, assim, tentando um espaço entre caminhões, carros e motos. Sim. Foi importante que me chamou a atenção, porque eu nunca usei capacete, né? O que a gente usa, eu uso pelo menos, é a luz, né? A iluminação, porque quando a gente vai trabalhar e tá de madrugada ou à noite, eu geralmente tenho uma luzinha, né? Que você instala mesmo, né? Não tá instalada aí porque agora não tá num horário que fica de noite, mas quando eu vou usar a gente instala um pisca-pisca ali, né? Eu acho que isso aí é necessário. Isso aí eu já senti muito andando à noite que é necessário, né? Muito caminhão, muito carro. Mas o capacete mesmo eu não usava. Eu acho que eu vou ter que usar mesmo, porque realmente é perigoso, né? Você sente que com o capacete, em relação ao carro, ele te fornece uma segurança maior? Com certeza. Com certeza seria necessário, né? A gente nas empresas, inclusive eu faço parte da CIPA, a gente chama muita atenção para essa questão de segurança, né? Inclusive segurança em casa e na sua vida. Eu devia ter pensado no capacete, eu nunca usei. Mas realmente, até uma segurança, até o carro te vendo de capacete, eu acho que ele te respeita mais como parte do trânsito, pode ser, né? De alguma forma ele te vê e fala, não, essa pessoa que está adequada ao que ela está fazendo, né? Não está de passeio. Não é a realidade, né? O que a gente vê na maioria das cidades brasileiras não é o uso dos equipamentos de segurança, né? Como capacete e até iluminação.
Mas por uma questão de conforto, né? Desconforto, às vezes o trabalhador tem que ter um lugar para guardar, né? O que a gente vem analisando bastante é essa questão. Mas a gente fez a brincadeira, né? O trabalho para sentir um pouco como que você via mais segurança em relação a você e o trânsito, né? Se o carro, essa questão que você falou do carro te ver, né, de uma maneira diferente, é sempre importante. Sim. E como que você vê assim, o trânsito em Itajubá, né? Você acredita que Itajubá é uma cidade ciclável, que é possível organizar o espaço e o trânsito para que a bicicleta tenha um espaço que seja exclusivo, que seja voltado para ela, que isso é necessário realmente em Itajubá? Olha, Itajubá é uma cidade que concentra ali um espaço relativamente pequeno, né? Tem os bairros que são mais afastados, né? Mas tem um centro ali, um espaço ali no centro da cidade que poderia ser facilmente transitado por bicicleta. Até uma coisa que seria importante talvez para diminuir um pouco aquele movimento todo, Rua Nova, Major Belo, aquele movimento todo de carros, se a gente tivesse um sistema de empréstimo de bicicletas, né? Que você até chamou de bicicleta compartilhada, né? Uhum. Então, São Paulo usa esse método. Então, as pessoas, inclusive dentro do metrô, podem transitar com a bicicleta, né? Eu acho que ali, para quem mora afastado, poderia vir de ônibus e usar a bicicleta no centro, ou mesmo ali na minha casa para lá, e todos esses bairros mais aí do entorno do centro, facilmente podem vir de bicicleta, né? Uhum. Ainda que tenha parte que tem subida, acho que é super possível, porque é tudo muito perto, né? E para além de facilitar a vida da pessoa, não tem nenhum custo a bicicleta, é um custo muito reduzido para a própria pessoa usar como meio de transporte. Também faz bem à saúde, também faz bem para não ter toda essa poluição aí sonora e poluidora do ar também, né? Eu acho que seria uma iniciativa que, se a gente começa a fazer, né, eu acho que as pessoas tendem a pegar para si, né? Se tivesse o empréstimo das bicicletas, talvez as pessoas começassem a usar. Você tem que ter a estrutura para a pessoa começar a se interessar em usar, né? Mas eu acho, com certeza, se é ciclável, nossa, nem se fale. Eu acho que é uma das cidades mais cicláveis que tem, porque é tudo muito perto, né? E o centro é muito plano também, não tem tanta dificuldade, né? Vai, 3, 2, 1, 0. Pedala Itajubá, uhul! Pedala Itajubá, uhul! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Gente, Pedala Itajubá arrasa muito! Uhul! Pedala Itajubá! Uhul! Oitentinha, pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Ei, pedala Itajubá! Uhul! Pedala Itajubá! Pedala Itajubá! Uhul! Pedala Aí, Itajubá! Pedala Itajubá, vamos lá! Pedala Itajubá! Dentro da campanha Bicicleta nas Eleições, nós fizemos um questionário online para as pessoas da cidade e, a partir desse questionário, nós elaboramos uma carta com propostas aos candidatos para que eles assumam junto com a gente o compromisso mesmo, essa preocupação, né, com a mobilidade urbana. E eu queria saber de você, Renata, se você, dentro do seu plano e das suas propostas, você já havia pensado, né, porque nós falamos da mobilidade urbana, mas o nosso foco é a bicicleta, que é o nosso meio de transporte mesmo, acho que são os meus segundos pés mesmo. E como que, se você já havia pensado no seu plano, na sua proposta, num espaço, né, uma proposta que fosse voltada para a mobilidade urbana, para a bicicleta, como que foi receber mesmo essa carta com propostas, né? Somos um movimento político organizado, você é a única candidata mulher, nós somos 5 mulheres e um homem, né? É um movimento que pensa também nessa questão do gênero, somos mulheres pensando. E como que foi receber essa proposta e o que você tinha em comum ou não tinha nada, como que foi? Não, eu li toda a proposta, achei que tinha muito mais coisas elaboradas do que eu tinha imaginado, né? Mas acho que são todas ideias muito viáveis, são ideias, além de ser possíveis de ser realizadas a custo baixo, acho que é questão de criatividade, a gente pensar como adaptar a cidade, né? A possibilidade de ter mais bicicletas, de ter mais
Inclusive transporte público, né? Que aqui é uma coisa que a gente vem tocando muito na campanha, são poucos ônibus e muito caros, né? Então eu acho que é questão de criatividade para adaptar a cidade à possibilidade das pessoas usarem bicicletas, né? E eu acho que o transporte público faz parte disso, né? É a gente tentar fazer o trânsito um ambiente mais, como que eu posso dizer? Acho que um ambiente mais favorável para os pequenos, né? Os ciclistas são os pequenos, humano, né? Um ambiente mais humano, né? Menos conturbado, menos barulhento, menos poluente, menos tudo. E com certeza, se a gente tivesse as mais bicicletas e mais possibilidade das pessoas utilizarem a bicicleta, eu acho que o trânsito ficaria melhor, né? Às vezes tenta-se fazer propostas que é virar uma rua para cá, puxar outra para lá, mas o central é que existem muitos carros na cidade, né? Eu acho que esse é um problema primordial, para começar, né? O dado que você me passou, falar de novo daí que eu fiquei assustada até, que é um carro a cada 2 habitantes. Então é porque o transporte público não dá possibilidade e acessibilidade para as pessoas, né? Então, com certeza, se a gente começasse pela questão das bicicletas e pelo transporte público, pelos ônibus, né? Uma coisa que a gente defende é a necessidade de ter uma empresa estatal de ônibus. A gente não cumpre mais esse contrato da Valônia, a gente rescindir ele imediatamente, porque eu acho que eu li o contrato, ele é um contrato draconiano para a cidade, né? Por exemplo, não tem a necessidade de levar os ônibus para os bairros mais afastados, né? Não tem uma cobrança ou vamos dizer assim, uma contrapartida que diga você tem que garantir ônibus em tais horários ou em tais bairros, ou não tem uma... por um lado só, vamos dizer, esse contrato é só bom para a Valônia, na verdade, porque a população não é bom. Então a gente acha que poderia tentar rescindir o contrato imediatamente, inclusive usando essa argumentação para que não haja multa, e a gente ter uma empresa estatal de ônibus que pensasse em como os ônibus serviriam para a população. Tanto o bairro rural, que paga R$ 3,90, que é um absurdo, né? Como tem integração, fazer uma passagem mais barata, né? Garantir os horários de ônibus possíveis. Tem muitos bairros aí que tem às 7 às 17, ou às 7 às 18. Então é praticamente impossível essa pessoa não ter um carro em casa, né? Para uma emergência e tal. Então, se a gente conseguisse confluir a ideia da bicicleta no centro, né? E nos bairros também, e o ônibus acessível, né, barato, de qualidade e possível das pessoas utilizarem, né, em vários horários, ou, né, com essa acessibilidade aí, eu tenho certeza que diminuiria muito esse número de carros por habitante. E o trânsito seria muito mais confortável e humano até, né? Então... Sim. Só uma coisa, a gente está falando da bicicleta e da mobilidade, mas o Pedala, como um movimento que se preocupa também, né, que tem os olhos voltados para a questão do gênero, eu queria que a gente pudesse registrar, que eu acredito que isso é muito importante mesmo, como é ser a primeira candidata mulher à Prefeitura de Itajubá. Bom, primeiro eu achei que talvez fosse a primeira, eu fui pesquisar e realmente é a primeira, eu fiquei de certa forma assustada, né? Porque, para dar o exemplo de vocês, que é um grupo é um movimento social, né? É um grupo político que tem ações políticas e tem 5 mulheres para um homem. Mas não é só aí, né? A gente vê muitas mulheres participando dos movimentos sociais, participando da política, né? Então, fazendo política. E na hora das eleições, a gente vê poucas candidatas. Então, é uma contradição disso. Não é que as mulheres não fazem política, né? Acho que as mulheres estão muito presentes na política cotidiana, né? As mulheres estão não só no mercado de trabalho, como dentro de casa, vivendo essa dupla jornada. Então, elas têm uma vida muito mais dura que o homem, muitas vezes, né? Acho que não só a questão da dupla jornada, mas no lar e fora do lar, o machismo muito grande, né? Que a gente enfrenta cotidianamente. Então, as mulheres, por isso, eu acho que elas têm elas têm aparecido mais para a política, né? Em geral, movimentos mais críticos, movimentos sociais, as mulheres têm tido uma participação muito grande. Agora, por que isso não se reflete nos candidatos, né? A Câmara de Itajubá, por exemplo, hoje não tem uma mulher eleita, né? Então, eu acho que é uma necessidade que as mulheres participem da política também como candidatas. E a gente achava que é importante o PSTU ter uma mulher candidata também para expressar essa questão da necessidade da gente lutar não só para mudar a sociedade de conjunto, mas pelas demandas dos setores oprimidos, né? Das mulheres, dos negros, das LGBTs, em geral, a gente tem aí na sociedade as chamadas minorias, que são maiorias, né? Sem somar todas elas. Então, é importante a gente ter
eu como candidata em mulher, mas também ter o movimento que a gente está construindo aqui em Itajubá, que é o movimento de mulheres em luta, que a gente tenta chamar a atenção para a necessidade das creches nos bairros. Não tem creche para as mulheres irem trabalhar, então essa é uma dificuldade da mulher se emancipar. A dificuldade que tem, porque todo problema de saúde pública atinge muito mais a mulher, porque ela infelizmente ainda é tida, né, como a responsável pelo lar, então ela que tem o cuidado das crianças, então a falta desse serviço público de qualidade afeta em específico a mulher. Então a gente queria também nesse movimento de mulheres levantar essas questões, e da mulher trabalhadora, mas também da mulher jovem, que a gente vê aí o quanto que as mulheres jovens têm muitas ideias, mas em geral o machismo fecha muitas portas. E quando a gente, na verdade, consegue fazer o mesmo que um homem faz, na verdade a gente superou mais barreiras, né? Numa corrida de obstáculos, a gente pulou uns 3 obstáculos e o homem tem quase uma pista livre, né? Então é importante na política chamar atenção para isso. Porque as mulheres hoje elas não são mais as mulheres do lar, elas são as mulheres da vida pública, elas são as mulheres da política, né? E eu sinto mais um desafio também, né? Porque apesar disso, esse preconceito ainda existir, a gente tem que ir chutando as barreiras aí para tentar, de alguma forma, chamar atenção também para a questão da luta contra o machismo. E eu não vejo como que um partido que nem o PSTU, que é um partido que se diz, a gente é de esquerda, a gente tem a necessidade de lutar aí por uma mudança social, né? Uma sociedade mais justa, sem exploração, tem que ser uma sociedade sem opressão, né? Não tem como ter uma sociedade socialista que não tiver o homem e a mulher no mesmo patamar, né? Que tiver homofobia, que tiver racismo, isso não é uma sociedade justa, né? Então, para a gente é muito importante. E nas últimas eleições a gente foi o partido que mais teve candidatas mulheres, né? Depois do Partido das Mulheres. Né? Eu acho que esse ano tende a se repetir a mesma coisa, porque a gente acha que para uma mulher ter o mesmo que o homem, então ela percorreu um caminho maior. Logo, as nossas mulheres são também dirigentes do partido, são candidatas, são figuras públicas do partido. Porque a gente busca mesmo desenvolver isso, que as mulheres já têm, né, essa vontade política, mas desenvolver elas também com cargos de liderança. Né? Sim, e o que te despertou mesmo, assim, para querer realmente se candidatar e se envolver dessa forma? Porque eu acredito que a nossa briga contra o machismo, a maior, acontece dentro da gente todos os dias. Sim. Eu tenho uma grande quando eu olho no espelho pela manhã, assim. E sair nas ruas e querer falar sobre isso, né? E se posicionar mesmo. Como de onde que veio isso, assim, né? O que te despertou para fazer essa escolha? Eu acho que é da mesma forma que você se despertou para essa área política através do Pedala, né? A gente desperta pela necessidade que a gente tem, que a gente se sente como sujeito na sociedade, também de levantar a questão da luta contra as opressões. Mas não só, né? Eu acho que as mulheres, mais do que falar só da luta contra o machismo, elas têm que estar em todas as lutas. Então, em mim, eu acho que isso despertou muito. A gente trabalha em empresa, a gente sente muita exploração cotidiana da patronal, mas também muito machismo no serviço, né? Então, em geral, as mulheres fazem o mesmo serviço que o homem, elas ganham menos, né? Como que isso acontece, né? Porque você não pode contratar para a mesma profissão com salários diferentes. Mas as mulheres cumprem tarefas técnicas, né? Vamos dizer assim. Só que elas são contratadas como operadoras de máquina, como operadoras de produção, né? Só que elas fazem outras tarefas e elas ganham diferente dos homens que fazem a mesma tarefa que elas. Ou muitas vezes, quando a gente vai ser contratado também, a gente vê isso no mercado de trabalho, né? Às vezes eles querem um perfil específico, uma mulher que não tenha filho ou não queira ter, porque pode dar um gasto para o Estado. Ou uma mulher nova, eles acham que vai ter filho, então vai ficar na licença maternidade aí por 6 meses, então eles não contratam. Então, por isso que as mulheres são as primeiras a ficar desempregadas, né? Então, no nosso cotidiano, a gente sente muito isso. Eu tenho vários cursos técnicos, né, por exemplo, e eu nunca fui contratada como técnica, eu sou contratada como operadora de produção. Né? Todas as empresas que eu trabalhei em Itajubá. Então, até para fazer estágio aqui do curso técnico mecânico é muito difícil. Então, existe um preconceito que é latente aí na sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem que ir quebrando essas barreiras, né? De certa forma, muita coisa veio mudando nesses períodos, né? Nesses últimos tempos, mas eu acho que, em geral, foi tudo que a gente foi batalhando para ter. Né? Por isso que muitas vezes o movimento social ele é mais construtor de uma nova política até do que as eleições. Né? A gente acha que as eleições elas estão muito desacreditadas, que a população vê que ela vota num, vota no outro, fica tudo igual. Então as pessoas não estão mais querendo ver a eleição como uma forma de mudança, e elas estão certas. Né?
Eu acho que os movimentos sociais, a gente se organizar no bairro, no local de trabalho, no pedal, então esses grupos aí, tem sido um meio político mais, assim, até mais eficiente numa mudança social, né? Então a gente do PST, a gente aposta mais nisso, né? A gente está nos sindicatos, movimentos sociais, movimentos aí de luta contra a opressão em geral. Então a gente tem visto que esse movimento que está crescendo aí, eu acho que as pessoas estão discutindo mais política, tem sido aí uma via melhor das pessoas lutarem pelas mudanças, né? E de certa forma aí, nesse movimento tem muitas mulheres. Né? E a gente queria que isso se refletisse também nos candidatos, né? Seria natural. Sim, legal. Por falar nesse movimento e apresentar propostas e querer, né, acreditar numa mudança em todas as Necessidade, né? possibilidades. A gente apresenta. Essa aqui é a nossa proposta de planejamento cicloviário para o município. Né? E a gente vai entregar isso para você, pode disponibilizar. Pode disponibilizar o digital, tal, tá na nossa página também. E basicamente é o que a gente entende como, né, isso foi construído ainda de uma maneira bem incipiente, a gente ainda precisa ir nos bairros e construir de uma maneira mais local, discutir localmente, mas é uma primeira proposta que a gente traz de planejamento cicloviário para o município. São 73 quilômetros no total de infraestruturas, né, que a gente propõe divididas em ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Ciclovias entendendo como uma estrutura segregada totalmente da via, né, no canteiro central ou em cima ao lado da calçada. A ciclofaixa, como é as que já existem hoje, alguns trechos, né, e a ciclorota é uma sinalização que é a mais básica, que é indicar que ali é um local onde vai passar a bicicleta para o motorista, para ele ter uma atenção e uma velocidade reduzida. Então, é uma proposta ligando, né, os principais bairros, que eles falam que são os bairros onde moram mais pessoas, Reborjão, Ilhéus, o Jardim Bernadette, Santa Luzia, aqui o Açude, né, o bairro das Nações, o Novo Horizonte, e os bairros Taimbé, Santa Rosa, ao centro, né? E aí o azulzinho é a ciclofaixa, que é a infraestrutura mais barata, né, que você tem para fazer, e ela dá o total de 51 quilômetros, então de 73, 51 proposto, que a gente propõe a ciclofaixa, né, que é mais fácil de fazer, mais barato. E tem as ciclorotas, né, que são mais locais, dentro de ir lá no centro, nas ruas que tem uma caixa de rua estreita, onde não é possível passar mesmo uma ciclovia ou uma ciclofaixa. E as ciclovias, né, em locais que são mais perigosos, igual já tem um trecho que foi construído recentemente, depois da escola aqui, da Fundação Bradesco. Né, durante toda a rodovia, talvez seria muito interessante que tivesse muita bicicleta, né? Muita bicicleta, né, que vão todo para o Distrito Industrial, que é o maior polo gerador. E aqui nos trechos também da Imbé, onde tem aquele canteiro central, que é muito possível de se construir, até mesmo aqui, onde tem o canteiro central. Locais que dá, né, que a gente vê assim, pô, é fácil construir, não é nada um desafio muito grande. Então isso a gente traz como uma contrapartida, né? A gente faz uma série de demandas na nossa carta compromisso. Uma delas é a construção de 20 quilômetros de infraestrutura por ano. Então desses 20 quilômetros a gente propõe um mapa já. Se o candidato seguir, em 4 anos ele constrói 80. Então, Então vocês facilitam muito a vida de qualquer gestor que chegar aí na prefeitura desse jeito. Então, aqui é a nossa proposta, né? Como a gente vive um pouco da cidade, conhece, pedala bastante aqui dentro, conhece outros grupos e pessoas, a gente acha interessante que isso seja construído de uma maneira mais local, né? Do que vir uma empresa de fora ser contratada para fazer esse serviço, que é algo que às vezes de alguma maneira a gente pode colaborar, né? E que é uma forma também de conseguir reunir os ciclistas, né? Porque a gente precisa de alguém de fora que pensa no trânsito de uma cidade diferente da nossa, se
nós temos ciclistas e que podem contribuir e opinar realmente. Nossa, foi estirar que aumentou. Vou ver. Tá bom. E tem mais alguma coisa, Maria? Não, você quer questionar alguma coisa? Levantar algum Sei. O ponto que você achou? específico da carta? Eu acho que vocês facilitam demais o serviço de qualquer candidato eleito com isso, né? Eu acho que é um planejamento, eu vi toda a carta, tem muito mais propósito do que eu imaginei até, achei muito completa. E com certeza, uma coisa que eu acho interessante é que os movimentos da cidade, que a gente tem vários movimentos aqui, né? Participem da gestão pública. Eu acho que realmente é muito mais eficiente quem usa o transporte aí diário, usa a bicicleta, saber onde estão os locais que é possível fazer e mais necessários do que uma empresa de fora, né? Que vai estar olhando esse mapa assim, né? No preto e branco. A gente hoje olhou o mapa colorido, né? A gente saiu andando aí e deu para sentir onde precisa, né? Onde é muito possível, onde teria que reformar para fazer, né? Acho que com certeza é isso. Tanto que a gente tem uma proposta de governo que é também mudar a forma de governar, né? Então, a gente acha que os conselhos populares deveriam existir e a prefeitura devia ser subordinada, vamos dizer assim, a esses conselhos, né? Então, no caso de cultura, que a gente tem muita cultura na cidade, quem que deveria pensar as políticas de cultura, né? No caso de saúde, educação, quem é o trabalhador, servidor dessa área, né? E aí, no caso, vocês é mais ou menos isso que vocês estão fazendo, né? A área de transporte, de obras, vocês estão dando Até existe um conselho projeto, de transporte. né? Existe, mas aí qual que é o problema que a gente acha? O conselho existe, mas ele é consultivo. A gente acha que, na verdade, a prefeitura devia ser executiva, realmente, né? E a secretaria, não sei, é poder executivo. E quem deveria decidir o poder mesmo devia estar na mão dos conselhos. Eu tenho certeza que se tivesse orçamento nos conselhos, para os conselhos decidirem a diretriz do orçamento público, com certeza ia encher de gente. Que a outra desculpa é que as pessoas não vão, né? Mas se elas vão lá só para ouvir, para ser consultadas e elas não decidem nada, não é um espaço que elas vão. O poder não está no conselho, né? Mas se o poder estivesse nos conselhos, com certeza. É o que eu falo, o educador, aí tanto faz se ele é professor, se ele é pai de aluno, se ele é estudante ou se ele é servidor. Tá lá, ele sabe muito mais sobre a educação de Itajubá do que às vezes eu, né? Não sou obrigada a saber sobre tudo, né? Lógico que a gente tem uma proposta para tudo para a STU, mas com certeza se a gente tivesse esses conselhos com poder de decisão, eles trariam muito mais coisa para a gente do que a gente já tem como proposta, né? Com certeza, não, isso aqui não vai dar certo, isso é mais prioridade. Então, muitas vezes a gente vota uma vez a cada 4 anos, mas depois o prefeito, os vereadores, inclusive, eles são autônomos, né? Eles não prestam mais conta. Só na próxima eleição que eles vão ter cara de pau de pedir o voto de novo. Então a gente acha que tinha que a população exercer a política todo dia, não só na eleição, né? Então, parabéns pra vocês, viu, gente? Eu falo demais, né, se deixar. Mas, ó, parabéns mesmo. Acho que ficou muito legal. A proposta, vocês trouxeram muito mais do que eu já tinha pensado. E isso aqui também é um trabalho muito bem feito, né? Então, acima de tudo, dá parabéns pra vocês. Agradecemos. E então, finalmente entregamos o convite, né? Para participar com a gente dessa carta compromisso, que você já teve acesso, já pôde ler. E hoje é o dia de assinar, se for do seu interesse, se você quiser se comprometer com a gente mesmo a pensar no trânsito e nas questões de mobilidade. Então, só posso assinar? Olha que beleza. Pode assinar. Aqui, nome, data e assinatura. E daí só uma rubrica nas páginas. É preciso rubricar as outras. Sim, o documento. Né? Hoje é dia 17. Isso. Legal. Então, até justificar, né, que o nosso vice teve que estar indo na casa dele. Ele é natural de Maripá, de Minas. E ele teve que ir lá na casa
que hoje mora a mãe dele sozinha, né? Infelizmente o pai dele faleceu, então ele precisou estar presente lá nesse final de semana, mas senão ele viria também. Tranquilo. Inclusive eu já dei uma bicicleta de presente para ele uns tempos atrás, aí pra ver se ele criava vergonha na cara. Então tá bom, Renata. Legal. Muito obrigado. Então tudo bem, nós, tanto eu como ele, agradecemos aí. A dica, na verdade, vocês deram todo um projeto já pra gente realizar, né? E... Isso aí então, gente. Nós Muito obrigada. agradecemos. E até o próximo pedal, né? Os próximos, a gente não vai parar de pedalar tão cedo. Não seja bicicleteiro, seja ciclista. Use a ciclofaixa. Ela garante os seus direitos. Pedale Itajubá! Por mais respeito pelos ciclistas e pelo Pedale Itajubá.